Chegando nos dias de hoje, vocês, como um casal, escrevem o maior genocídio da história da humanidade. Esse livro vai ser lançado ou já foi lançado. Onde a gente pode encontrar e do que trata a história desse livro de vocês? O livro pode ser encontrado, por enquanto, né, na Livraria Mais, aqui em Toledo, e também pode ser adquirido pela internet, está no Mercado Livre também, né? Por enquanto, eu digo porque nós estamos procurando ampliar, né, a divulgação. Logo mais, eu acho que vai também começar a ser vendido em Curitiba, e assim, aonde a gente conseguir levar, né? É que o que aconteceu é que faz pouco mais de 4 anos, um dia caiu na minha mão um texto que dizia que os colonizadores europeus, vindo a colonizar a América, tinham matado mais de 90% da população indígena. Eu nunca tinha ouvido falar disso, apesar de ter trabalhado tanto na América Latina, em todo o país, e trabalhado com indígenas. Então, eu se vou ir a ver isso, se é verdade, se é possível um genocídio desse tamanho. Aí, então, já procedi a pesquisa e, pouco a pouco, descobri que era exato esta notícia escrita e que, de fato, tinham sido mortos uns 90% dos indígenas depois da chegada dos colonizadores europeus, depois da chegada de Cristóvão Colombo. Agora era muita coisa, eram muitos países, não? São como 20 países onde tinha acontecido. De lá que nos limitamos a 5 regiões, das quais também tínhamos muita documentação. Era mais fácil também nesse sentido, porque eram regiões onde existia mais documentação, informação. Então, nos limitamos a Caribe, com Santo Domingo, Haiti, Cuba, Porto Rico, Jamaica, o Caribe. De lá passamos para México. E depois de México, os Andes. Equador, Peru, Bolívia. Depois disso, Brasil. E, finalmente, Estados Unidos. E aí chegamos, a partir das cifras dadas por autores que tinham estudado o genocídio, chegamos a esta cifra que está escrita na capa do livro, a 70 milhões, mais de 70 milhões de vítimas durante os anos a partir de 1500 até 1900. Em 400 anos, então foram mais de 70 milhões. De fato, se tivéssemos introduzido os outros países, teríamos chegado a mais de 80 milhões. Foi um genocídio incrível e nós pensamos que, a partir de nossa tradição, nosso costume de servir a comunidade, não? Fazemos isso durante toda a nossa vida. Então pensamos que era também nosso dever de publicar este dado para informar o público sobre este genocídio, primeiro para dar-lhes a conhecer e depois com a finalidade de ajudar os indígenas
do continente para o respeito de seus direitos, porque ainda este genocídio continua, não está acabado. Aqui no Brasil se sabe, não, quanto sofrem os indígenas aqui no Brasil. E não é somente no Brasil, em outros, por exemplo, faz 20 anos, mais ou menos, na Guatemala, os indígenas se levantaram para ter sua independência e foram mortos mais de 200 mil indígenas, faz 30 anos. Então, e em outra parte já perderam seus direitos, não tem que lutar. Então pensávamos que isso, além de informar o público, talvez ajudaria o público a respeitar os direitos dos indígenas. Professor Marcelo, esse é um dado muito sério. É um dado da história do meu país e os senhores, mesmo sendo um canadense, eu sei que a professora Moema, ela é brasileira, gaúcha, mas tudo isso ficou escondido por tantos anos e só agora a gente tem uma informação tão séria disso. Isso é um marco na história do país, isso é um marco na história do povo brasileiro, que é essencialmente indígena e negro. E é preciso que os cursos de história, é preciso que os cursos de sociologia, é preciso que a população brasileira tome consciência e tenha noção do que isso interfere num povo. Eu vou passar o microfone para Dona Moema, para ela falar um pouco sobre a experiência dela em participar na escrita deste livro. Quem teve a ideia do livro, de fato, foi Marcelo, né? E durante quase um ano, ele esteve pesquisando e se envolvendo, né? E tínhamos, como ele disse, vários documentos, vários livros do que ele tinha do acervo dele, né? Inclusive livros assim muito especiais, como a história das Índias de Bartolomé de las Casas, que foi um testemunha ocular do que aconteceu no Caribe, né? Depois também esteve no México. E também, como nós moramos na República Dominicana, tínhamos bastante documentação, por exemplo, do Caribe. O Marcelo fez o doutorado dele numa parceria da Universidade do México com Manchester, então tinha muita documentação sobre o México. Viveu 17 anos na Bolívia, sabia bastante dos Andes, né? Eu sou brasileira, não sabia muito, mas já tinha me aproximado bastante da realidade indígena do nosso país. Realmente eu acho que assim nos faltava bastante informação, era dos Estados Unidos. E aí, através de amigos que nós temos, como ele é canadense, né? Amigos nossos do Canadá, tivemos a oportunidade também de ter acesso a estudos bem importantes de historiadores e de antropólogos, né? Que estudaram esse fenômeno do genocídio nas Américas. Então, deu bastante para a gente ir confrontando dados históricos, né? E fazendo uma análise a partir do que tinha acontecido, e não a partir da história contada pelos conquistadores, né? Mas já nesses 4 anos que durou a pesquisa, né? Eu entrei praticamente a partir do 2º ano, e uma das coisas que eu falei para o Marcelo é que era tão duro, tão desumano, tão... eu não sei nem que palavra empregar. Violento e algo mais, né? Que se nós escrevêssemos exclusivamente o genocídio, depois do 2º capítulo o pessoal não teria mais estômago para continuar lendo, né? Que era muito importante nesse nosso trabalho mostrar como os indígenas tentaram defender as suas terras, a sua cultura, né? O seu idioma, seu jeito de ser, né? E com essa resistência indígena permitiu que eles
tenham sobrevivido. Então, isso dá um respeito incrível, né? De saber que, apesar de tanta maldade, os indígenas conseguiram sobreviver. E hoje em dia a gente sabe que existe um aumento da população e é um sinal de esperança também para essas populações, né? E então, o tom do nosso livro, a partir daquele momento que a gente percebeu essa necessidade, foi muito de ver como nós, brancos, né, conseguimos realmente trabalhar melhor o que significa a sociodiversidade, né? O movimento negro do Brasil já tentou bastante para a questão, a partir da questão do racismo contra a população negra, né? Mas a questão indígena está bastante longe de chegar a esse nível, né? E tem também as suas nuances, as suas diferenças, né? Particularmente com relação à forma de perceber, né? O que significa estar nessa terra, né? A forma de viver nessa terra, estão longe do que esse mundo, né? Que o Frei Beto chama de globo colonizado, né? Quanto mais avança, pior é a colonização no âmbito já mundial hoje em dia, né? E a gente vê aqui no Brasil, por exemplo, como está sendo forte essa questão, né, da bancada ruralista, né, com relação à questão das terras indígenas, né? E assim acontece também em outros países, não é dado de graça, nada. Mas eles sobrevivem, e eu nunca esqueço de um depoimento que foi dado na Rio 92, teve um espaço específico que chamaram de Oca, onde havia muitos indígenas reunidos, né, no âmbito planetário, e vários jornalistas, e um disse, né, a civilização branca pensou que tinha acabado conosco, mas o que nós somos, a nossa sabedoria, estava debaixo das cinzas e está renascendo, né? E é um pouco o que a gente está vendo agora. Tanto assim que, na conclusão do nosso livro, o título é A Bia Yala. A Bia Yala é o nome de uma articulação indígena que está se dando atualmente no âmbito continental. Começou nos povos andinos, continuou depois com os povos da Guatemala, do México, da Colômbia, e a partir do ano passado já se integraram índios da América do Norte e do Canadá, dos Estados Unidos. Então a gente vê, como eles dizem, é o encontro da águia com o condor, né? E é uma forma de mostrar como nesse território todo, né, que foi um território habitado por mais de 1000 povos, né, atualmente existem ainda muitos povos, eles têm muita sabedoria. Eu acompanho um pouco mais de perto, né, o que é escrito nessa região aqui dos Andes, toda essa teoria do bem viver, do viver bem, não o viver melhor, né, que é melhor para alguns e pior para os outros, né? É toda ela baseada na forma de pensar a relação dos seres humanos entre si e dos seres humanos com a natureza, com o que eles chamam a Mãe Terra, Pachamama, né? Ou os guaranis que chamam de Tecohá, né? Então, uma das coisas que nós achamos que nossa publicação pode contribuir é, primeiro, que pare esse genocídio, né, que ainda continua em alguns lugares, vários lugares. E segundo, que a gente realmente aprenda a conviver, né, respeitando a diversidade, né, de maneira de ser, a diversidade dos idiomas, o respeito, inclusive, pela arte, né? É tão lindo, tanta coisa que fazem, né? Quando a gente pensa tudo que vem do altiplano. Isso aqui também é feito por indígenas nossos aqui do Xingu. E como que a gente vai chamar esse povo de ignorante, de selvagem, né? Então, o nosso desejo é que o livro chegue na mão do maior número de pessoas possível, né? Por isso que nós escrevemos numa linguagem que possa ser lida por pessoas de diferentes idades, de diferentes formações acadêmicas, né? E que também esteja na mão de pessoas e instituições que apoiam a causa indígena, né? Esse é o nosso desejo.
se possível, né, a nossa vontade é que ele chegue a ser traduzido principalmente em espanhol e em inglês, né, que são idiomas que são bastante utilizados pelo povo branco aqui das Américas e que pode chegar, né, a transitar dessa maneira que seja um apoio à causa indígena, né? A gente tem que chegar a esse cultivo, né, da sociodiversidade, tanto quanto a gente fala da biodiversidade. Assim que nós pensamos.